Cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua, o Cordeiro de Yahweh, aquele que deu a sua vida e o seu sangue para nos libertar do império das trevas. Ele está aqui. Se você crê, ele estará aí onde você estiver. Porque ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará no meio deles. Você pode estar em qualquer lugar do continente terrestre, do planeta terrestre, mas o que nos une é a onipresença do nosso Salvador Yahushua. Hoje nós vamos trazer mais ensinos da palavra de Yahweh para nos libertarmos dos enganos e nos edificarmos para estarmos prontos para o arrebatamento, que pode ser inclusive antes de terminar este culto. Portanto, aproveita, te deleita para estarmos em condições de sermos arrebatados. Hoje nós vamos ver um assunto muito importante. Vamos trazer a verdade, porque existe um engano que está levando muitas pessoas a ficarem impossibilitadas de adorar a Yahweh em espírito e em verdade. Quero lembrar a você uma coisa importante. Para adorar a Yahweh é preciso estar em espírito e em verdade. Mas só é possível estar em espírito se estiver concordando com a verdade. E se nós acreditamos em uma mentira, estamos sujeitos a acreditar em outras e impossibilitados de estar em espírito, porque quem acredita numa mentira acredita em Satanás, e Satanás não perde oportunidade. Quando encontra uma pessoa que acredita numa mentira, ele começa a fazer os seus moveres maliciosos para aquela pessoa não se libertar nem conhecer a verdade. Existe um engano a respeito do ser humano. Poucas pessoas sabem que o ser humano foi feito perfeito. Mais do que isso, é quase impossível encontrar pessoas que sabem que o ser humano, mesmo tendo cometido erros, é possível se tornar perfeito. Então, originalmente ele foi feito perfeito, ele passou a adquirir a imperfeição e depois Yahushua veio para transformar seres humanos imperfeitos em seres humanos perfeitos, seres humanos condenados em seres humanos aprovados. Esta é uma informação importante que poucas pessoas sabem. Então, hoje o tema é: o ser humano foi feito perfeito, parecido com Yahweh. Nós vamos começar abrindo um trecho nas Escrituras que está em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 26, que diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observa no verso 28, e Yahweh os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui está uma palavra que nos esclarece que o ser humano foi feito para ser como Yahweh, parecido com Yahweh. Não igual, porque Yahweh é único, ele é soberano,
e não permitirá que alguém seja igual a ele. Isso é muito importante. Yahweh é único, ele é onisciente, onipotente, todo-poderoso e, acima de tudo, ele é altíssimo. Yahweh é soberano e não dá a sua glória a ninguém. Mas ele fez o ser humano para ser perfeito, viver aqui na terra sendo perfeito e ir para o céu viver com ele para sempre numa convivência de perfeição. Eu vou precisar mostrar para os amados umas figuras. Os amados amem esse material que nós vamos apresentar, porque é resultado de mais de 20 anos estudando o ser humano e hoje nós temos uma grande bênção para facilitar o entendimento das coisas. Vamos então, aí está, o ser humano perfeito. Nós vamos analisar o ser humano a partir da linha do tempo. Porque a linha do tempo nos dá a noção do passado e do futuro. Esse menos infinito aí significa a eternidade passada e o mais infinito significa a eternidade futura. Eu quero que você veja que a linha, a reta, ela mostra, ela simboliza que de eternidade passada até eternidade futura, nós estamos representando na linha amarela. Só que Yahweh já existia antes de qualquer tempo que possamos imaginar. E ele existirá por qualquer tempo que possamos imaginar. Por isso eu coloquei esses 3 pontinhos para que você possa estar imaginando que Yahweh é além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos. E na figura, uma coisa muito importante, que é lá embaixo, você está percebendo, nós estamos percebendo que há uma reta laranja, justamente que ultrapassa os 2 pontinhos da esquerda e da direita, para representar que Yahweh realmente é infinito no tempo, ele é eterno. O nome dele está escrito em hebraico e nós colocamos aí as letras Yud, Re, Vav, Re, ou YHWH, que se pronuncia Yahweh. Essa palavra Yahweh significa sempre existiu, existe e sempre existirá. Então nós vamos agora, Yahweh sempre existiu, de eternidade passada até a eternidade futura, nós estamos, perceba aqui, que, pelo que nós falamos, que Yahweh existe de eternidade passada à eternidade futura. Porém, em algum momento, em algum instante, Yahweh decidiu criar o ser humano. Decidiu criar alguém na terra à imagem e conforme a semelhança dele e fez o ser humano, exatamente parecido com ele. Yahweh é espírito, Yahweh possui alma, e Yahweh criou o ser humano tendo espírito, alma, e além disso, o ser humano passou a ter corpo também. Louvado seja Yahweh. Agora nós percebemos que em algum momento da história do ser humano aqui na Terra, ele deixa esse planeta, porque Yahweh retira, todo ser humano será retirado deste planeta. Se for para a sepultura, Yahweh vai ressuscitar esta pessoa e levará para algum lugar. Se for pelo arrebatamento, Yahweh também levará para algum lugar. O nosso Salvador Yahushua falou muito sobre isso. E agora perceba que, depois que terminar a história da humanidade na Terra, todo ser humano continuará existindo. Quem foi para a sepultura continuará existindo, mas ressuscitado, ressurreto. Quem foi arrebatado continuará existindo para sempre. Então, isso é um fato muito importante. Aqui nós percebemos uma coisa muito importante, é que vamos então rever esta figura mostrando os 3 passos. Primeiro fato, na vida de um ser humano,
ele vem para este planeta tendo espírito, alma e corpo. Segundo fato, ele é retirado desse planeta. E terceiro fato é que ele irá viver para sempre, independente de para onde vá. Então, repetindo, o primeiro passo, ele é criado aqui na Terra. O segundo passo, ele é retirado da Terra. E o terceiro passo, ele... Então, agora nós vamos analisar que antes de Iarro criar o ser humano, Iarro planejou criar. No trecho que nós vimos, em Gênesis 1, 26, também disse Iarro: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, conforme a nossa semelhança. Estavam aqui Iarro e Yahushua, porque Yahushua já existia antes de o primeiro ser humano ser criado. Então, eles estão aqui combinando para criar o ser humano. De que tipo? Um ser humano parecido com eles. Um ser humano que tem espírito, alma e que tem corpo. Aqui nós podemos perceber que Iarro educou o ser humano que ele criou aqui na Terra. Eu quero ver com você Gênesis 2, 17, que diz o seguinte, versos 16 e 17. E ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Esse ensino aqui é a educação que Iarro deu para o ser humano. Se ele cumprir isso que está nos versos 16 e 17, então a vida dele aqui na Terra dá certo. E depois dessa vida, irá para o céu viver para sempre. Então note que houve educação. Iarro educou. Nota só, Iarro criou o ser humano à imagem e conforme a semelhança dele, portanto, perfeito. E Iarro educou esse ser humano para nunca errar. Observa quão grande, imensa é a responsabilidade de Iarro. Ele não criou e deixou aqui sem ensino. Não, ele criou e educou. Disse, olha, não, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Pronto, ficou ensinado. E depois, além de ensinar o ser humano, Iarro treina o ser humano, dá um treinamento, dá oportunidade desse ser humano se exercitar. Gênesis 2,19. Havendo, pois, Iarro, o Criador, formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, Iarro deu uma tarefa. Vou repetir. Iarro fez o ser humano parecido com ele, quer dizer, rico, perfeito, bonito, né, e puro. Iarro educou, dizendo, você pode fazer isso e você não pode fazer isso. E, além disso, no verso 19, Iarro deu os animais para ele agora colocar em prática toda sabedoria, todo entendimento, toda diligência, enfim, para se exercitar. E o homem deu nome aos animais. Eu quero que você observe uma coisa agora. Existem muitos tipos de animais. E é claro que o homem, o primeiro homem, ele precisaria de grande sabedoria, ele precisava de uma cognição eficaz, ele precisaria de muito entendimento para poder fazer esta tarefa. Qual? Dar nome aos animais. E ele não chegou e deu um nome assim por acaso. O nome que ele deu aos animais é um nome concernente ao animal. Você entende? Foi um nome apropriado. Aqui, nós vemos que como ele é perfeito e já existia um ser, Yahushua, filho de Iarro. Antes do ser humano ser criado, já existia uma pessoa que era perfeita também.
E esta pessoa que era perfeita era submissa a Yahweh. Notadamente, este primeiro ser humano era um ser submisso, quer dizer, se houvesse necessidade de fazer consulta a alguém, ele faria a Yahweh. Se precisasse recorrer a alguém, ele recorreria a Yahweh. E aqui nós percebemos que Yahweh deu autonomia, dizendo assim que o nome que ele desse aos animais, esse seria o nome. Se ele chamasse aquele de vaca, pronto, ficaria para sempre vaca. Se aquele outro fosse chamado de bode, ficaria bode. Então, esse é um exemplo de uma prova de que o ser humano que Yahweh colocou aqui na terra era um ser humano perfeito e capaz. Não é como a ciência mentirosa anda dizendo por aí, falando de uma história de evolução. Isso é fraude, isso é mentira de Satanás. Quem inventou essa história foi inspirado por Satanás. Esse negócio de teoria da seleção natural, teoria da evolução, isso é fraude, vou repetir, isso é mentira. Por quê? O ser humano era perfeito. Não é aquele ser humano que a ciência mostra que do começo era de um jeito e foi se desenvergando e desenvergando. Não. E isso que o mundo fala é uma mentira, é o contrário. O mundo está justamente induzindo o ser humano para viver na miséria. A ciência está levando o ser humano para a miséria, para viver curvado a um celular e não poder entender o que se passa ao seu redor. O primeiro homem sabia. E eu quero lembrar a você uma coisa aqui, que Yahweh deu muitas tarefas para aquele homem. Não foi só dar nome aos animais, não. No verso 15, está dito assim: tomou, pois, Yahweh, o Criador, ao homem, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o que é cultivar o jardim? Escolher onde plantar, preparar o solo, decidir o tempo de plantar, o tempo de zelar, de podar, o tempo de limpar, enfim, o tempo de fazer tudo. Isso precisa sabedoria. Isso precisa conhecimento. Naquele tempo não existia o conhecimento que se tem hoje para fazer enxada, mas aquele homem sabia fazer suas ferramentas apropriadamente, adequadamente, para responder suficientemente às suas necessidades. O ser humano que Yahweh colocou aqui na terra era perfeito. Algum dia neste planeta já morou um ser humano perfeito, como Yahweh, puro, perfeito, santo, bonito e rico. Por que rico? Porque Yahweh entregou o planeta todo para ser dele. Yahweh não deu um lotezinho, não é como essa história de minha casa, minha vida, não. É um planeta que Yahweh deu àquele casal, veja só. Olha só no verso 26 ainda. Gênesis 1, 26. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. O que é ter domínio sobre os peixes do mar? Você está pensando o que sobre isso aí? Adão no solo terreno, pisando em terra, governando, comandando tudo aquilo que estava lá no meio do mar. É muito poder, é muita sabedoria, é muita autoridade. Sobre as aves dos céus, aquele primeiro homem pisando na terra, vivendo aqui na terra, tinha autoridade e poder para comandar as aves dos céus. Voando ali, olha, o bem-te-vi, o urubu, o carcará, o pombo, a garça voando. E ele tendo autoridade e poder para dizer a um vai para ali, voa para acolá. Você está entendendo? Isso é uma autoridade imensa, enorme. Este é o ser humano que Yahweh colocou aqui na terra. Além disso, sobre toda a terra,
Olha, tem ele domínio sobre toda a terra, no verso 26 ainda, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então não havia nada na superfície desse planeta, nem nas profundezas do mar, nem no céu, que o primeiro homem não tivesse governo. E veja que aqui Iarro está dizendo quando estava planejando ainda. Nem havia criado, mas depois que criou, ele ratificou e confirmou esse dote ao ser humano. Olha no verso 28. E Iarro os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nota que Adão passou a ter domínio sobre tudo que há no céu, na terra e nos ares. E mais, ser fecundo. Ser fecundo é ter capacidade de gerar um novo ser. Então percebe que Iarro deu ao primeiro ser humano a capacidade de gerar seres humanos. Ser fecundo quer dizer esteja sempre em condições de gerar um ser humano. Isso é muito importante. Sempre em condições. E Iarro manda o primeiro ser humano fazer o quê? Encher a terra. Ele mandou encher a terra. Aqui não fala de planejamento familiar, não. Planejamento familiar é coisa que Satanás inventou, enganou os governantes e estão por aí defraudando, né, a natureza, as coisas naturais. Eu quero que você veja uma coisa que é importante. Este homem capacitado, agora, depois dele estar capacitado, ele foi feito, ele foi ensinado, ele foi treinado, e agora Iarro vai e faz uma mulher para esse homem. Mas essa mulher já havia sido prometida. No verso 18 de Gênesis 2,18, diz assim: disse mais Iarro, o Criador: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha só. Iarro viu que aquele homem seria melhor para aquele homem se ele tivesse uma ajudadora, alguém ao seu lado, para compartilhar essa riqueza, esse poder, essa autoridade, essa maravilha, para desfrutar de todo o benefício, de toda a graça, de tudo que Iarro deu àquele homem. Percebe? E Iarro fez o homem, veja no verso 21, então Iarro, o Criador, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22. E a costela que Iarro, o Criador, tomará ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Percebe? Então Iarro disse, olha, é melhor... Esse homem vai ficar mais feliz ainda neste planeta se eu fizer uma mulher para ele. Então Iarro fez. E fez a mulher de quê? Do próprio homem. De que tipo de homem? De um homem puro, santo, perfeito, bonito e rico. Só podia ser uma mulher pura, santa, perfeita, bonita e rica. Fez a mulher. E o que é que Iarro faz quando termina de fazer a mulher? Traz, Iarro e lhe trouxe, quer dizer, e trouxe a mulher para o homem. Então, quem traz a mulher para o homem é Iarro. Não precisa o homem ir por aí galantear nem ganhar mulher, não. É Iarro quem traz. Homem, cuida em preparar a tua vida, preparar teu patrimônio, tua profissão, as coisas, e descansa que Iarro traz a mulher certa para você, porque nenhum ser humano tem condições de escolher um cônjuge para si. Vou repetir, nenhum ser humano tem capacidade para escolher um cônjuge, porque Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no ser humano. Você está entendendo? Então,
a gente percebe aqui que esta mulher foi feita de um homem perfeito. Homem perfeito. E quando Iarro traz, olha o que é que Adão diz. Olha o que é que o primeiro homem diz. Verso 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomado. Olha só, quem foi que disse àquele homem que ela foi feita dele? Ora, Iarro no verso 21 diz que Iarro fez ele cair pesado sono. E depois ele está dizendo que aquela mulher foi feita dele. Porque Iarro, ele faz as coisas e até dormindo ele nos fala. A palavra diz que até quando nós estamos dormindo, Iarro pode nos falar. Você está entendendo? Então o homem vai dizer, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chama-se a varoa, porque eu sou um varão e ela foi tomada de mim. Quando este homem aceita esta mulher, o que é que Iarro acaba de fazer com isso aí? Acaba de celebrar o casamento. Então Iarro fez o homem, fez a mulher, trouxe a mulher para o homem e celebrou ali o casamento, deixando inclusive a instrução, além de fazer a cerimônia de casamento, Iarro aqui no verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Percebe? Então o que percebemos? O ser humano foi feito perfeito, o primeiro homem. A primeira mulher foi feita perfeita. E aqui nós percebemos uma coisa muito importante, é que Iarro casa o homem com a mulher. Nos versos 23 e 24, como nós vimos. Ele faz o casamento. Mas não basta isso. Iarro distribui bênçãos com ele, como nós já vimos. Gênesis 1, 26 e 28, já vimos que Iarro fez eles a imagem conforme a semelhança, deu domínio, governança sobre o que há na terra, o que há no mar, o que há debaixo da terra, o que há em todo lugar. Então, Iarro distribuiu as bênçãos patrimoniais e também as bênçãos espirituais. Está dito no verso 28, e Iarro os abençoou e lhes disse. Olha só, os abençoou. Então, o primeiro casal foi feito perfeito. Agora eu já estou falando de casal, não é de um homem só. Mas agora na terra existe um casal perfeito, um casal abençoado. Portanto, Iarro criou uma família na terra para dar certo. Casamento foi feito para dar certo. Mais adiante nós veremos que esse mesmo casal perfeito, cheio de poder, de autoridade, de bênçãos, tomou uma decisão que fez com que todos os demais seres humanos herdassem o mal em seu ser. Mas hoje eu quero provar para você, como provamos aqui através das Escrituras, que Iarro fez um ser humano para dar certo. Iarro fez na terra um homem perfeito. Iarro fez na terra uma primeira mulher perfeita. Iarro fez na terra um primeiro casal perfeito. Iarro fez na terra uma primeira família perfeita. Que o Pai te abençoe. No próximo encontro, na parte 2 desse estudo, nós vamos ver detalhes no sentido espiritual dessa perfeição que o primeiro homem e a primeira mulher possuíam. Pai, em nome de Arruxo eu te peço que cada pessoa que participou presentemente, com o coração deleitoso, com o coração, Pai, alegre por estar recebendo a verdade, cada pessoa que vê este vídeo, cada pessoa, Pai, que esteja querendo a verdade, ministra o espírito dela para ela se libertar. Eu te peço e te agradeço em nome de Arruxo. Assim seja. Louvado seja Iarro, em nome de Arruxo. Então aqui estamos encerrando o ser humano foi feito perfeito.
Que o Pai te abençoe, em nome de Yahushua. Assim seja!